Olá, meu nome é André Lorenzetti e eu tenho falado sobre políticas públicas, principalmente aquelas que dizem respeito ao nosso dinheiro. Meu conteúdo está nos canais do Instagram e do YouTube, os dois como André Lorenzetti BR, de Brasil no final, e Lorenzetti com ZE, dois T's I. Hoje eu vou falar sobre uma questão importantíssima, que não falta dinheiro no Brasil, falta gestão. Porque tem gente que fala que falta dinheiro para educação, para saúde, para segurança, e vira e mexe alguém quer aumentar impostos, criar novos impostos, aumentar a taxa, porque falta dinheiro. Não falta dinheiro, e eu vou mostrar por que e como. Começa assim, quanto de dinheiro foi arrecadado? Porque o dinheiro dos cofres públicos é o nosso dinheiro, pago por meio de impostos, tributos e taxas. Ano passado, foram arrecadados quase 3 trilhões de reais em impostos, 2 trilhões dos 886 bilhões, o que corresponde a 22% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é toda a riqueza que foi produzida por todas as empresas no Brasil, ou seja, um quinto do PIB foi pago em impostos. A carga tributária no Brasil é altíssima, altíssima. Pensando em nós, pessoas físicas, eu, você, nossos conhecidos, mais de 40% da nossa renda vai direto para os cofres públicos. 40% significa o quê? Se eu trabalho 5 dias na semana, 2 dias eu trabalho para pagar imposto. É muito. Então, se fala em aumentar impostos, significa que eu vou ter que trabalhar 3 dias por semana para pagar imposto? Vou trabalhar mais para o Estado do que para os meus gastos? Não dá. E quais são os impostos? São vários. Aqui eu pus os principais, que são divididos em três pilares. O imposto sobre a renda das pessoas e das empresas, então imposto de renda. Os impostos sobre consumo, os principais são ICMS, IPI e ISS, eles ainda estão válidos, vão ser substituídos com a reforma tributária. E os impostos sobre patrimônio, que os principais são o IPTU, sua versão na propriedade rural, que é o ITR, e o IPVA, que é o Imposto sobre Veículos, carro, moto, caminhões e etc. Tá? E aí, como o principal imposto é sobre consumo, eu peguei aqui a lista de alguns dos principais produtos que a gente consome no dia a dia, para entender quanto que vai o imposto. Nosso café da manhã, o café e o pão francês, os dois pagam 20,87% em impostos do que você pagou no supermercado, vai em imposto. O leite de vaca, 17%. A carne bovina, aquilo que alguém um dia disse que todo mundo ia comer picanha, se a picanha tiver a R$ 100 o quilo, R$ 30 imposto. A paçoca, que eu parei de comer praticamente, porque achei que ficou muito caro, 39% é amendoim com açúcar. O gás de cozinha, 35%. E aí cria-se o Vale Gás, o Bolsa Gás, o nome que você quiser dar, para dar de graça o gás para as pessoas que não têm condições de comprar. Em vez de você reduzir ou tirar o imposto sobre o gás de cozinha para que ele se torne acessível para todas as pessoas, para o cidadão comprar com seu próprio dinheiro, com dignidade, não. Você cria alguém dependente do Estado. Capacete de moto é um item de segurança, 34%. A própria moto é mais da metade do preço que você paga numa moto zero, 56% quase, é imposto. Aí pensa, a pessoa que quer trabalhar como entregador, iFood, Uber Eats e etc., dificilmente vai ter uma moto nova, porque é muito caro. E é muito caro por quê? Porque mais da metade do valor da moto não é a moto, são os impostos. Outros itens, gasolina também mais da metade, shampoo, maquiagem nacional, 53%. A importada é mais caro ainda. E aí vai. Esse site Impostômetro, que está aí na lateral da tela, tem uma aba que mostra uma série de taxas de vários produtos para a gente entender. É importante ter consciência de quanto a gente paga em imposto no dia a dia, para conseguir cobrar com mais energia do poder público do Estado, que ele nos retorne com serviços adequados, decentes, pelo tanto que a gente paga de imposto. E por que se sente essa falta? Se tem tanto dinheiro, porque a situação não está boa. São três principais itens. O primeiro é a corrupção. Esse é indiscutível, não tem como defender corrupção. Se alguém defende corrupção, é tão corrupto quanto. Corrupção é crime. Tem que dar cadeia, tem que ser fiscalizado, tem que trazer esse dinheiro de volta. Quanto que o Brasil pede corrupção?
Segundo o levantamento da Fiesp de 2014, 2,3% do PIB, do Produto Interno Bruto, acaba sendo desviado em corrupção no Brasil por ano. Atualizado pelo 2025, daria 300 bilhões de reais em corrupção no ano passado, no Brasil inteiro, em todas as esferas, governo federal, estadual e municipais. O que daria para pagar 13 vezes o Bolsa Família no Brasil inteiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro que literalmente é roubado do nosso bolso. O segundo item são os excessos dos gastos públicos, é o Estado inchado. Começa, por exemplo, o exagero no número de ministérios e secretarias nos estados e municípios. E aí, quem tem o argumento de que mas o assunto é importante, tem que ter um ministério para isso? Não é verdade. O fato de existir um ministério não significa que o assunto vai ser tratado com seriedade. Se você pegar uma equipe, um profissional competente, responsável e engajado e colocar em outro ministério para ele cuidar daquele assunto, vai caminhar do mesmo jeito, só que muito mais barato. E cada vez que se cria um ministério, um órgão público, você gera mais empregos, tem uma estrutura física maior, tem custos de viagem, de combustível, de alimentação, é muito dinheiro envolvido. Então, esse tipo de estrutura não pode existir no Brasil. Os penduricários, palavra que ficou famosa também recentemente, que são aqueles gastos extras de alguns funcionários públicos, alguns, normalmente os do alto escalão, e não todos também do alto escalão, mas que são aqueles extras que não são salário, que não são os benefícios, mas que mais do que dobram muitas vezes o salário dessas pessoas. Isso pesa muito no nosso bolso. Um outro item que você fala assim, não é possível que isso existe, é a aposentadoria compulsória como forma de punição. Então, por exemplo, se alguém comete um assédio sexual na empresa, é demitido por justa causa. Mandado embora, não tem mais salário e fica mais difícil arrumar emprego. No judiciário, se o juiz é julgado por qualquer crime, inclusive por assédio sexual, a máxima punição administrativa dele é ser aposentado compulsoriamente, ele é obrigado a se aposentar. Ele para de trabalhar, mas continua recebendo salário. Faz sentido, né? E as emendas parlamentares, da forma como elas estão sendo usadas, em excesso e sem controle. Então, é muito dinheiro nas emendas parlamentares, tanto em Brasília quanto nos estados. Esse dinheiro deveria ter sido distribuído de outra forma e não por emendas, e muitas emendas são usadas de maneira que não se tem controle, não sabe para onde está indo. E acaba sendo usado no toma lá da cá. Eu preciso agradar aqui um prefeito, eu preciso, né, direcionar para cá, e não necessariamente para onde a população precisa. E aqui entra uma questão para a gente entender que nem tudo que é ético é legal. A ética deveria estar acima da legalidade, principalmente quando se está no poder público. Voltando à questão, por exemplo, dos juízes, eles são afastados compulsoriamente, a lei permite isso, né? Mas é ético. Não deveria ser dessa maneira. E o terceiro ponto, falamos de corrupção, do Estado inchado, aqui a gestão não eficiente do poder público. A administração, o governo, não é bom gestor de empresas, isso já é conhecido, já tem prova, não precisa ficar justificando. Inclusive, porque quanto mais órgãos, mais estruturas o Estado tem para administrar, maior a chance de se criar um chamado cabide de emprego. Então, são vários empregos ali, por indicação, em que o prefeito, o governador, acaba indicando algum parente de vereador ou deputado para agradar, para ele votar favoravelmente. Então, já se fecha uma brecha aí de um desperdício público. O outro realmente, o governo não tem essa prática de administração. Tem muito desperdício, por exemplo. Vira e mexe tem notícia de hospital, posto de saúde, que joga fora medicamentos porque venceram. Você não ouve isso acontecer em hospitais particulares. Assim como, às vezes, em hospitais, comprou um equipamento de milhares de reais, moderno, mas no que não tem o técnico para operar. O equipamento, às vezes, fica até dentro da embalagem. E quando é contratado um técnico daqui a alguns anos, o equipamento ou já estragou, ou já é obsoleto, precisa ser trocado. E equipes também, dimensionamento de equipe, então também não é incomum no poder público, ou você ter equipes muito grandes, em que sobra tempo das pessoas,
Ou você ter gente faltando para algumas atividades, então aquela atividade ela para porque não tem quem a execute, ou tem mais de uma pessoa fazendo a mesma coisa, um desperdício de dinheiro. A iniciativa privada é muito boa nessas coisas. Tá? Então, dá mais espaço para ela, primeiro, o Estado fazer só o que ele deveria fazer e deixar para a iniciativa privada o que ele consegue fazer melhor. Aprender com a iniciativa privada e ir atrás de melhores práticas de gestão e abrir espaço para que quem já tem experiência na iniciativa privada possa entrar. Por exemplo, em cargos eletivos. Então, a população também escolher mais candidatos que tenham essa prática, porque sabe que vai cuidar melhor do seu dinheiro. Tá? Resumindo, o que pode ser feito? Primeiro, questão de corrupção, fiscalizar e punir. Não pode acontecer. Você pode aumentar a transparência, inclusive. A história dos códigos de conduta, que ficou famoso por causa do STF, mas não só no STF que tem que ter, mas as assembleias legislativas, todo o judiciário, secretarias, tem que ter um código que fala isso é certo, isso é errado. Você já reduz as chances de corrupção, reduzir os desperdícios, então, um Estado mais enxuto, um Estado mais eficiente, e aprender com o privado, abrir as portas para o privado, entender que tem certas coisas que a iniciativa privada já sabe fazer há algum tempo. Por exemplo, não só a questão de custo, mas de qualidade. A iniciativa privada sempre se preocupou em melhorar a qualidade. Se já está bom, não se contenta, tem que fazer melhor. Isso não é muito comum no Estado. Assim como o olhar para o cliente, o agradar o cliente, fazer o melhor para ele. E quem é o cliente do Estado? Somos nós, os cidadãos. Então, esses três pontos poderiam melhorar muito o uso do dinheiro público. E eu espero, então, que essa apresentação tenha sido interessante para você, tenha trazido mais clareza, que é importante isso. Nós entendemos que nós pagamos já bastante e precisamos cobrar para ter o retorno sobre esse dinheiro. Então, se você gostou, pode deixar seu comentário, passa a me seguir aqui no YouTube e no Instagram, também André Lorenzetti BR. Muito obrigado e até a próxima.